Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Neste bloco, nossa conversa segue aqui com o professor Bandeirinha e nós vamos tentar falar um pouco sobre a região centro-oeste do país, na qual está Brasília, Mato Grosso, Goiás. Mas antes de mais nada, professor, o senhor coloca muito a questão do planejamento. Mato Grosso, nós temos aqui diversas cidades que quando se fala em plano diretor, vai para o dicionário Aurélio para saber a tradução. O dicionário Aurélio é a tradução da língua nossa. E como é que nós podemos incutir na cabeça desses governantes de cidades que ainda, se analisar profundamente, não têm condições econômicas nem de fazer um plano diretor? É estranho colocar-me essa questão, porque, como disse, o centro do centro-oeste é o Distrito Federal. É a cidade planeada por natureza. É uma cidade planeada que é conhecida em todo o mundo pelo seu planeamento e, sobretudo, pelo relacionamento que esse plano estabeleceu com a beleza, com a arquitetura, com a arte edificada. Eu creio que há um veículo possível para sensibilizar as pessoas e, particularmente, para sensibilizar as pessoas com capacidade política, com capacidade decisória, que é o entendimento do espaço. É difícil no Brasil. Eu diria que é difícil em toda a América, sobretudo. Talvez seja o continente, juntamente com a Austrália, mais difícil disso se entender. Mas o espaço, na realidade, é um recurso. É um recurso. E nós falamos imenso, já somos quase 7 mil milhões no planeta, não é? Estamos quase, vai ser em breve, vamos chegar ao bebé 7 mil milhões. E falamos imenso nos recursos energéticos. Neste momento eles estão na berra, porque os recursos energéticos capacitámos-nos há pouco tempo que eles são finitos, que vão acabar e que temos que os racionalizar. Falamos na água. Pode faltar a água a qualquer momento num futuro muito próximo. E, portanto, temos que racionalizar o uso da água. Falamos no ar, o ar que respiramos, que é vital e que não pode estar contaminado, não pode estar poluído. Do espaço esquecemos-nos sempre. E em situações como esta, do Mato Grosso, ele realmente parece absolutamente infinito. Mas no contexto do planeta, se pensarmos nesses 7 mil milhões, não é. Entendi. Em países como o Japão, em metrópoles, até em estados do Brasil, porque se nós dizemos isso no Mato Grosso, se chegarmos a São Paulo já não podemos dizer isso, não é? O espaço está a acabar para aquelas pessoas. E, portanto, sendo o espaço um recurso, nós devemos organizá-lo, não o podemos desperdiçar. Tanto faz fazer 500 km² como 50, não faz mal, a terra está lá, é para isso. Não é assim. Temos obrigação que essa racionalização do uso do solo, do uso do espaço disponível, entre também no nosso léxico de preocupações pensantes acerca do futuro do planeta. E, frequentemente, é necessário sensibilizar os governantes, sobretudo aqueles que estão diretamente relacionados com o uso do espaço, os governantes dos municípios, das zonas intermunicipais, das áreas metropolitanas, etc., para essa finitude do bem que é o espaço. Professor, o senhor o senhor fala muito no vazio urbano. Me parece que o senhor é contra a habitação rural? Não sou de todo. Não sou de todo. Eu sou a favor da habitação relacionada com a atividade, com o local de trabalho. Se essa atividade é rural, tem que haver habitação rural. Sim. Agora, a maior parte destas pessoas que usa estes programas de habitação de baixa renda trabalham na cidade, são urbanas. E os centros dessas cidades, que são as áreas mais interessantes sob o ponto de vista da integração, porque a cidade é sobretudo integração, não é? Sem dúvida. A cidade, como dizia um célebre antropólogo, que estou muito no Brasil, um antropólogo francês, o Claude Lévi-Strauss, é a obra humana por excelência. É aquela do qual, e era um antropólogo que estudava as tribos indígenas, é aquela do qual o ser humano talvez... O senhor coloca aí as tribos indígenas. Em que momento as tribos indígenas entram nesse projeto de habitação? É difícil dizer isso. É difícil dizer isso. Porque enquanto habitarem o seu meio natural, o seu meio de atividade,
deverão estar em relação com ele, e o Brasil também tem sido, nas suas políticas mais genéricas, exemplar sob esse ponto de vista. Quando essas tribos indígenas, por contrário, procuram aceder a esse tal mundo global, ou seja, procuram ser integradas, devem-lhes ser dadas condições de integração e devem passar também gradualmente, com muitas populações, com muitos milhões de pessoas que passaram do mundo rural ao mundo urbano, para a afluência às cidades no Brasil, também devem ter essas condições otimizadas. E é sobre a otimização dessas condições no plano habitacional que nós estamos a falar. Uma solução, o senhor acha que o índio tem que permanecer sempre com aquele tipo de moradia, questão cultural? Eu acho que deve ser... Hoje nós estamos tendo o índio andando de caminhonete claro, de luxo. Claro. Eu acho que deve ser ele a decidir. Francamente, é um problema muito complicado. Eu não sou também propriamente antropólogo, não saberei responder. Mas há uma coisa que me parece que deve ser radicalmente defendida, é que a opinião deles deve prevalecer. Claro. E como é que o país, como é que o mundo pode resolver a questão da moradia com as favelas? Há muitas tipologias de favelas, há muitas realidades diferentes sobre aquilo que nós designamos por um único nome, não é? É natural, como cidades, não é? Nós chamamos cidades a muita coisa muito diversificada e também chamamos favelas. Há possibilidade que algumas favelas possam lentamente, e há uma grande linha de pensamento acerca destes problemas que vai nesse sentido, que tenhamos sobre elas uma visão keynesiana, ou seja, uma visão de evolução própria que vai transformar gradualmente aquelas condições habitacionais numa organicidade histórica que daqui, por exemplo, a 60, 50 anos possa deixar de ser um cortiço infecto e passe a ser um centro histórico pitoresco, com restaurantes, tal qual os da Europa, onde nós vamos, enfim, passar um bom tempo, uma noite numa esplanada, etc., porque as condições foram sendo gradualmente melhoradas à medida que a população vai evoluindo também, sob o ponto de vista económico. Esta é uma visão possível. Que bom. Futuro das habitações está no próximo bloco, aqui do nosso programa Cláudio Alves Sem Censura. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Favelas são as áreas degradadas de uma determinada cidade caracterizada por moradias precárias, falta de infraestrutura e sem regularização fundiária. O termo também é aplicado aos vastos assentamentos informais encontrados nas cidades do mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento.